para vocês. Bem, hoje nós vamos estudar a lição 11 do Estudo Bíblico A Verdade. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide. Lembrando que todas essas lições, elas são enviadas lá no grupo, né? Eles são em PDF para que você abra aí no seu smartphone, no computador. Se quiser, pode imprimir também, tá? E como eu falei semana passada, às vezes tem informações adicionais, coisas que eu não falo aqui, mas que tem lá na lição. E é importante que você faça a revisão desses estudos, né? Que você não fique só com a aula aqui, mas que você vai estudar por si mesmo, tá? Fazer como os bereanos, né? Os bereanos, lá em Atos diz que eles ouviam Paulo pregando, mas depois eles iam conferir na Bíblia se era aquilo mesmo, se que Paulo pregou estava correto. E a gente sempre fala para vocês fazerem o mesmo, né? Não acreditem em nós, professores aqui da classe bíblica. Estudem a Bíblia por si mesmos e vejam se o que nós estamos falando é a verdade. Cada estudo aqui, o título é A Verdade sobre Algo, né? Então, eu estou afirmando que eu estou apresentando a verdade sobre esse tema para vocês. Agora, cabe a vocês confirmar isso. Será que o Levi tá falando a verdade mesmo ou ele está enganando? Tá enganando a gente? Eu vou ver aqui, aí você vai ver na lição. Quando eu enviar lá, baixa a lição em PDF, estuda, procura os textos na Bíblia e vê se está correto, se é isso mesmo. Tá certo? Me digam aí se vai aparecer a apresentação para vocês. Ah, tá aqui já, estou vendo aqui no meu celular, tá ok. Então, essa é a classe bíblica verdade. Nós estamos chegando já à metade do nosso estudo. Esse estudo bíblico contém 21 lições. Nós estamos chegando na lição 11 hoje. Então, já aprendemos muitas coisas sobre a Bíblia, né? Sobre Deus, sobre a vontade de Deus. Mas ainda temos bastante coisa para aprender até o final. Porque depois dessa lição ainda faltam 10 lições. Então, ainda tem bastante coisa para a gente aprender. Muito bem. Hoje nós vamos estudar a verdade sobre a nova terra. Ela é a continuação da lição 9 e 10. Então, a lição 9 nós estudamos a verdade sobre a volta de Jesus. Lição 10, a verdade sobre o milênio. E hoje, a verdade sobre a nova terra. E aí a gente fecha essa série dessas 3 lições, né? Estão ligadas uma à outra. Então, acompanhe a leitura aí na tela. Responda essas perguntas. Sua vida é fácil? Você é completamente feliz? Alguma vez você já sofreu? Se você acha que sua vida é difícil, então você não está sozinho, né? Você sabia que em 2015, mais de 800 mil pessoas em todo o mundo viveram em condições de extrema pobreza e de fome? Isso significa que elas viveram com menos de 1,25 dólares por dia. O relatório das Nações Unidas de 2015 indicou que o número de mortes em todo o mundo de crianças com menos de 5 anos caiu pela metade desde 1990. Contudo, cerca de 16 mil crianças continuam a morrer todos os dias. Olha só, está até destacado aí. Não é 16 mil por ano, não. 16 mil por dia, meus amigos, devido a causas que podiam ser prevenidas. Olha só que tristeza, né? Coisa terrível. Você está cansado desse mundo de sofrimento? Saiba que um dia o seu sofrimento vai acabar. Então, meus amigos, não existe quem não sofra aqui nessa terra. Todos nós sofremos. O mais triste é que muitas vezes as pessoas estão tão apegadas a esse mundo que nem querem deixá-lo, né? Nem querem sair dele. Se Jesus voltasse, ela ia dizer: Não, Senhor, eu quero ficar mais tempo aqui. Mas, por melhor que seja a sua vida,
você sofre. Já sofreu e vai sofrer em algum momento. Às vezes são coisas repentinas, né, que acontecem, está tudo tranquilo e aí algo repentino acontece. E, e além disso, não só nós, mas também aqueles que nós amamos sofrem e outras pessoas que nós nem conhecemos sofrem nessa terra. Então, enquanto existir esse mundo de pecado, meus amigos, sempre nós vamos sofrer e sempre terá pessoas sofrendo. Então, esse é um grande argumento, um grande motivo para que a gente não queira viver nesse mundo, certo? Para que a gente não queira, não deseje estar nesse mundo, né? Nosso desejo deve estar no céu, né? Nosso desejo deve ser estarmos preparados para sermos cidadãos do céu, certo? Você acha que ao olhar para a terra Deus fica feliz? Claro que não, né? Imagina, Deus é amor, né? Deus não nos criou para sofrermos e no final de tudo morrermos. Não, Deus nos criou para sermos felizes para sempre. Foi para isso que Deus criou o ser humano. Pense agora como seria viver num mundo de paz, sem ódio nem rancor, um mundo sem violência, preconceitos, corrupção, doenças, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, fome, morte. Um mundo perfeito onde as flores não murcham e as pessoas são eternamente felizes. Sinto informar a você que isso nunca vai acontecer enquanto existir o pecado, porque todas essas coisas são consequência do pecado. Mas Deus nos dá, nos promete, né, criar um novo céu e uma nova terra, e é sobre isso que nós vamos estudar agora. Nós vamos entrar agora no estudo da Bíblia, depois dessa introdução, mas antes eu convido você a orar comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos para mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque conduziu essas pessoas até aqui para aprenderem mais das verdades da Tua Palavra. E hoje nós vamos estudar a verdade sobre a nova terra. Peço que o Espírito Santo esteja com cada um de nós e nos ajude a compreender tudo que vamos estudar aqui e que o Senhor coloque no nosso coração a esperança de deixarmos esse mundo de pecado, de sofrimento, para vivermos um mundo perfeito que o Senhor vai criar para nós. Fica conosco, Pai, também pedimos o perdão dos nossos pecados e a Tua bênção sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, vamos então para a primeira pergunta. Por que Deus vai destruir a terra? Por qual motivo Deus vai destruir essa terra, meus amigos? Isaías 24, versos 5 e 6. Acompanhe a leitura. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então, por que Deus vai destruir essa terra, meus amigos? Diz aí que essa terra está contaminada, né? Contaminada por quê? Por causa dos seus moradores. A terra está contaminada por nossa causa. Por quê? Porque nós transgredimos as leis de Deus, né? Desobedecendo as leis de Deus. Nós violamos os estatutos divinos, quebramos a aliança eterna. E, por tudo isso, nós que habitamos nessa terra nos tornamos culpados. Então, meus amigos, é por causa de tudo isso que Deus vai destruir essa terra. Essa terra está contaminada por causa do pecado. E Deus não quer que o pecado seja eterno, por isso ele vai dar um fim ao pecado. E esse fim ao pecado está registrado na Bíblia, faz parte do plano da salvação.
O plano da salvação, nós vimos, ele iniciou lá no Jardim do Éden ainda, quando um animal foi morto no lugar de Adão e Eva, e foi prometido a eles que viria o descendente da mulher, pisaria sobre a cabeça de Satanás, né? Venceria esse grande conflito, e depois aquele animalzinho ali que foi morto, né? E continuou sendo morto depois, através das ofertas oferecidas a Deus. Então, esse animal ele representava Jesus que viria morrer no lugar do pecador. Jesus veio, viveu, né, uma vida de obediência total a Deus, morreu carregando os nossos pecados. Agora Jesus está lá no céu intercedendo por nós. Isso nós vamos estudar lá na lição 13 e 14. Você vai entender o ministério de Jesus no plano da salvação, o ministério atual, o que Jesus está fazendo atualmente por nós para nos salvar. Depois Jesus volta, passam-se 1000 anos, que nós estudamos na última lição. Depois Jesus volta pela terceira vez dessa terra para para fazer, então, o fechamento do plano da salvação, né? Vai ser o juízo final, onde Satanás, seus anjos e todos os pecadores serão destruídos. Tá? E assim Deus vai destruir o pecado. Depois que esse fogo se apagar, Deus vai criar uma nova terra. Então, eu estou falando tudo isso para você entender desde quando começa o plano da salvação e quando termina. O que nós estamos estudando hoje é o término do plano da salvação, tá certo? Então, veja aí o finalzinho do texto e lembre daquele texto que nós lemos na aula passada, quando diz que o número dos perdidos será como a areia do mar, lembra? E olha só o que diz sobre os salvos. Por isso serão queimados os moradores da terra. Quem que vai ser queimado? Nós vimos os perdidos, né? Não os salvos. E poucos homens restarão. Quem vai restar? Que não vai ser queimado? Os salvos. Então, esses que serão queimados aqui são os perdidos. Esses são como a areia do mar. E os que não queimarão são os salvos. Diz aqui que são poucos homens. Olha só, poucas pessoas comparado com o número dos perdidos, né? Então, o povo de Deus sempre foi e sempre será a minoria. Então, nunca acredite nessa história de que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira. A voz do povo geralmente é a voz de Satanás. Geralmente não, sempre, quase sempre. A maioria não, a voz da maioria não é a voz de Deus, porque a maioria está, né, e vai estar no grupo dos perdidos, ok? E a minoria no grupo dos salvos. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Segunda pergunta, o que acontecerá com os primeiros céus e a primeira terra criados por Deus? Segundo Pedro 3, 7 e 12. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 12 agora. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, o que acontecerá com os primeiros céus e a primeira terra criados por Deus? Esses primeiros céus e a primeira terra é onde nós é agora, aqui é essa terra onde nós vivemos, né? Só para você entender. Essa é a primeira terra, os céus que nós vemos, esses são os primeiros céus criados por Deus. O que vai acontecer com eles? Diz aí, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, pela palavra de Deus, têm sido entesourados, ou seja, têm sido guardados para fogo. Eles estão reservados para o quê? Para o dia do juízo, que vai ser após os 1000 anos, e para a destruição dos homens ímpios, que vai ser no mesmo, é o mesmo evento, né? Vai ser depois dos 1000 anos. E no verso 12 diz que os céus serão incendiados, e assim eles serão desfeitos, e na terra, os elementos da terra se derreterão, né?
E aí você vê a palavra abrasados, né? Vem de brasa, e aí está ligado a fogo. Então, por isso que lá Apocalipse diz que esse fogo que vai ser enviado por Deus para a destruição dos ímpios vai formar um lago, né? Porque o calor será tão grande, meus amigos, que tudo nessa terra se derreterá. Todo elemento que houver, ferro, pedra, rocha, cimento, sei lá, qualquer outra coisa, tudo vai se derreter, vai formar um grande lago realmente de fogo, tá? Entendido isso aqui, vamos para a terceira pergunta. O que Deus criará após destruir os céus e a terra? Nós vimos que Deus vai destruir os céus e a terra por meio do fogo, certo? E o que Deus vai criar depois disso? Dois textos aí, ó, 2 Pedro 3, 10 a 13, a letra A. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E o verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então a pergunta é, o que Deus criará após destruir os céus e a terra? Os primeiros, né? Os primeiros céus e a primeira terra. Ele vai criar novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Justiça na Bíblia, meus amigos, é o contrário de pecado, tá? Um sinônimo para pecado é injustiça ou iniquidade, tá? Então, no novo céu e na nova terra não vai existir, não vai habitar pecado, vai habitar justiça, tá? Então, isso daí responde a nossa pergunta. Eu quero só voltar aqui o texto, porque esse texto é bem importante. Eu até aconselho que você leia todo o capítulo 3, 2 Pedro, porque diz que virá como ladrão o dia do Senhor. Isso aqui tem a ver com o que nós estudamos lá na lição sobre a volta de Jesus, que muitas pessoas serão pegas de surpresa quando Jesus voltar. Por quê? Porque não estavam se preparando, não estarão se preparando, né? Depois diz, aqui no finalzinho, assim, ó, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, ou seja, já que tudo aqui nessa terra vai ser destruído, você não deve se apegar às coisas desse mundo. O que que nós devemos fazer? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Devemos viver uma vida santa, né, de santo procedimento e uma vida de piedade, ou seja, uma vida de comunhão com Deus, né, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha só, esperando a volta de Jesus e apressando. Como é que a gente apressa a volta de Jesus? Mateus 24:14, Jesus disse que quando o evangelho for pregado a todas as pessoas, então virá o fim. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos ajudando. Quando nós pregamos o evangelho, nos preparamos também para receber o batismo do Espírito Santo, que será derramado em toda a sua plenitude. Então, assim, nós estamos ajudando a apressar a volta de Jesus. Tá certo? Vamos para letra B agora, Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, o que Deus criará após destruir os céus e a terra? Apocalipse 21 confirma o que diz lá em 2 Pedro. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Agora, como se chamará a capital da nova terra? Na quarta pergunta. Apocalipse 21, verso 2, tem a resposta. Ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, como se chamará a capital da nova terra? Nova Jerusalém. Então,
Jerusalém foi a capital do reino de Israel, né? Do povo de Israel, aqui nessa terra. Nós vamos, na nova terra, nós vamos viver numa Jerusalém, mas não na velha Jerusalém. A Jerusalém de hoje, você vê lá, é uma terra de conflitos, né? De morte. Não vamos viver nessa Jerusalém, vamos viver na nova Jerusalém. Um lugar onde não vai ter nada disso. Um lugar de alegria eterna, né? Um lugar perfeito. Então, o nome da cidade santa é Nova Jerusalém. Essa vai ser a capital da nova terra. Eu expliquei na aula passada, né? O que significa que ela vai descer do céu, né? Eu falei que onde ela vai pousar, né? Lá no Monte das Oliveiras. E é nessa hora que o exército de Satanás vai cercar a cidade e é quando vai ser enviado fogo do céu e então todos serão consumidos por esse fogo. Quinta pergunta, quem será o rei da nova terra? Apocalipse 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui na sétima trombeta é anunciado o início do reino de glória, né, de Jesus aqui nessa terra. Então, quem será o rei da nova terra? Diz aí que Cristo reinará pelos séculos dos séculos. Então, o rei da nova terra é o Deus Filho, né? É Jesus Cristo. Ele é o rei da nova terra. Nós vamos ver agora na sexta pergunta o que haverá na nova terra. Tá aí os textos na letra A, B e C. Primeiro, Isaías 35:10. O que haverá, tá bom? Os resgatados do Senhor, esses aqui são os salvos, né? Serão resgatados por Jesus. Voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, meus amigos, o que haverá na nova terra? Cânticos de júbilo. Eu gosto muito de cantar, não sei vocês, mas não qualquer música, né? Eu gosto de cantar músicas que louvam a Deus. E tanto que eu canto no quarteto, né? E então, mesmo quem não sabe cantar, né? Como nós vamos ser perfeitos lá no céu, todos nós vamos cantar muito bem. Então, nós vamos estar sempre louvando a Deus com cânticos de júbilo, cânticos de alegria. O que mais que vai ter na nova terra? Alegria eterna. Aqui nessa terra nós temos um momento de alegria, mas ela não é uma alegria eterna, é uma alegria passageira. Na nova terra, não, nós vamos ter uma alegria que será eterna, não vai passar. Ou seja, nós estaremos sempre alegres. Olha só, que coisa, né? A gente não consegue nem imaginar isso, né? O que mais que vai ter? Gozo e alegria também vai ter na nova terra, né? Gozo e alegria são sinônimos ali, né? Está ligado à alegria eterna que nós já vimos. Na letra B agora, Isaías 65:18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Então, olha só, aqui diz que nós vamos folgar e exultar perpetuamente, ó. Perpetuamente para sempre, né? No que Deus vai criar, ou seja, no novo céu e na nova terra. Por quê? Porque ele vai criar para Jerusalém, Deus vai criar para o seu povo, para os filhos de Deus, os salvos, alegria e regozijo. Então, são duas coisas que nós vamos ter na nova terra. Letra C agora, Apocalipse 22, verso 2. No meio, inclusive eu pedi para vocês lerem, né? Apocalipse 21 e 22. Se vocês não leram antes da aula, peço que leiam depois. Esses dois capítulos são os capítulos finais de Apocalipse e da Bíblia, né? Eles falam da nova terra. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos,
dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, o que haverá na nova terra? A árvore da vida, aquela mesma árvore que existia lá no Jardim do Éden. Aquela mesma árvore que tem a propriedade, o fruto dela tem a propriedade de dar vida eterna. É claro que essa vida eterna vem de Deus, né? Mas Deus escolhe dar essa vida eterna por meio do fruto dessa árvore da vida. Então, isso quer dizer que na nova terra nós não vamos morrer, nós vamos ter acesso ao fruto da árvore da vida, como Adão e Eva tinham lá no início, né, antes do pecado. Isso quer dizer que nós vamos viver eternamente. Então, nunca mais haverá morte. Que bênção, né? Saber disso. Olha só, agora nós vamos ver na sétima pergunta o que não haverá na nova terra, tá? Na sexta pergunta nós vimos o que haverá. Aqui nós vamos ver o que não haverá. Letra A, Isaías 35, versos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O que não haverá na nova terra? Não haverá cegos, surdos, coxos, mudos, ou seja, não haverá nenhum tipo de deficiência física. Então, mesmo quem for deficiente físico, aqui nessa terra, quando for ressuscitado por Jesus, ou se estiver vivo, será transformado no abrir e fechar de olhos, não vai ter mais essa deficiência física, né? Vai ter um corpo perfeito e então não haverá nenhum tipo de deficiência física na nova terra. Letra B agora, Isaías 35, versos 9 e 10. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, que não haverá na nova terra, não haverá animal feroz. Então, os animais vão ser mansos, todos os animais, assim como era antes do pecado. Não haverá animais carnívoros, né? Animais selvagens, ferozes, né? E também não haverá tristeza nem gemido, meus amigos. Então, nunca mais haverá tristeza. Nós vimos que nós vamos ter alegria eterna. Se todos serão alegres eternamente, então, daí nós já vemos que não existirá tristeza, mas aqui confirma, né? O gemido, né? Geralmente, quando é que alguém geme, né? Quando está sentindo dor. Então, sinal de que não haverá mais dor, né? Não haverá nenhum tipo de dor, nem a dor física, nem a dor emocional, né? Nenhum tipo de dor. O que mais não haverá na nova terra? Na letra 6, aí 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, na nova terra, nós não vamos lembrar das coisas passadas, meus amigos. Não vamos lembrar dos sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra. A única lembrança que ficará dessa terra de pecado vai estar no corpo de Jesus. Vai ser suas mãos, seus pés e o seu lado perfurados, né? Então, isso ali, essas marcas em Jesus, Jesus poderia ter ficado sem elas, né? Porque ele é Deus, mas ele escolheu manter, porque elas servirão para nos lembrar eternamente do que ele fez por nós, né? Agora, as coisas ruins desse mundo, inclusive as pessoas que nós, familiares nossos, né, que viveram aqui nessa terra e que não se salvaram, nós vamos esquecer, tá? Vamos esquecer das coisas passadas. Letra D agora, Isaías 65, 19. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Então, na nova terra, meus amigos, não haverá choro nem clamor.
Então, todas as coisas ruins desse mundo nós estamos vendo que não existirão na nova terra. Letra E agora, Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Olha só, os animais carnívoros não serão mais carnívoros. E o leão comerá palha como o boi. Olha só, os animais vão ser herbívoros, né? Todos eles. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, não haverá na nova terra mal, nem dano algum, meus amigos. Então, nada de mal. Nós que somos pais, né? Nós, principalmente quando o filho é pequeno, nós estamos constantemente preocupados, né, com os nossos filhos, né, preocupados para que nenhum mal aconteça a eles. Lá na nova terra, nós não vamos ter essa preocupação, né? Primeiramente no céu, né, durante os 1000 anos, depois na nova terra. Nossos filhos vão estar livres ali, sem nenhum perigo, né? E mesmo para os filhos adultos, né? Sempre existe o medo, né, dos pais de perderem seus filhos. Então, nada disso existirá na nova terra. Letra F agora, Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, meus amigos, na nova terra não existirá morte, não existirá luto, ninguém mais ficará de luto, não haverá pranto, não haverá dor. Nós vimos nesse período, né? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, na nova terra, meus amigos, não haverá mais nenhuma tristeza, né, por perdermos alguém, algum familiar, né, algum querido. Não vamos sentir dor, não vamos mais chorar, né? A última lágrima que Jesus vai enxugar, onde diz aí, né, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a última lágrima que será derramada pelos salvos vai ser quando eles estiverem dentro da cidade santa e do lado de fora os perdidos estiverem queimando, né? Sofrendo ali a morte eterna. Com certeza, se nós estivermos dentro da cidade santa, eu espero que sim, com certeza nós vamos ter pessoas que nós conhecemos do lado de fora, seja da nossa família ou amigos, né? Então, você imagina aí qual o sentimento que você vai sentir nessa hora, né? Você vai ficar triste, você vai chorar. Acredito que todos os salvos vão chorar nesse momento. E essa vai ser a última lágrima derramada pelos salvos. E Jesus vai enxugar essa lágrima e nunca mais nós vamos chorar depois disso. A oitava pergunta agora: quais serão algumas atividades dos salvos na nova terra? Isaías 65, versos 21 e 22. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Isaías 65, 21 e 22. Então, que atividades nós vamos fazer na nova terra? Algumas atividades, né, que os salvos vão fazer. Nós vamos poder edificar nossas próprias casas e nós vamos comer também do nosso próprio trabalho, da nossa própria plantação. Diferente dessa terra, né? É interessante, né, que diz aí, ó, não edificarão para que outros habitem. Aqui nessa terra, geralmente quem trabalha com construção constrói para outras pessoas, né? Constroem casas para que outros morem.
Quem planta, planta para que outros comam. Mas na nova terra, não. Nós vamos trabalhar para nós mesmos. Nós não vamos ter patrão, né? Então, nós vamos construir nossas casas, nós vamos poder ter a nossa plantação e fora milhares de outras atividades que nós vamos ter, né? Na nova terra. Sabe qual é a ideia que Satanás quer que as pessoas pensem a respeito do céu? É aquela ideia lá dos desenhos, né? Da Turma da Mônica, que fica o anjinho lá deitado numa nuvem, né? Tocando uma harpa e passa o dia todo fazendo isso. Então, Satanás quer que as pessoas vejam o céu, né? E isso vale para a nova terra também, como algo monótono, né? Mas, pelo contrário, nós vamos ter a eternidade para aprender muitas coisas que nós não sabemos, né? Eu gosto muito, por exemplo, de contemplar o céu, né? Principalmente à noite. Eu gosto de astronomia. E aí eu fico pensando nas estrelas, né? Tem estrelas com milhões de quilômetros, né? O próprio Sol tem milhões de quilômetros. Então, você imagina o tamanho de uma estrela, é uma coisa assim que não nem cabe na nossa mente, né? E aí nesse tempo nós vamos voar, né? Não sei como, mas de alguma forma eu creio que nós vamos poder voar e nós vamos poder visitar aí outros planetas, né? Onde existem seres criados por Deus, não como aqueles ETs, né? Que são mostrados aí nos filmes, mas seres perfeitos. Nós vamos poder conhecer esses outros mundos, vamos poder conhecer o universo, né? Eu vou querer conhecer essas estrelas. Enfim, vamos ter muitas coisas para fazer. Vamos poder ouvir da boca de Jesus o plano da salvação, né? Vamos poder conversar com nossos anjos e vamos ouvir histórias deles, né? De quando eles nos livraram da morte. Nós nem ficamos sabendo, só vamos saber isso lá no céu. Enfim, meus amigos, tem muita coisa para a gente fazer. Nós vamos trabalhar para nós mesmos, como nós estamos vendo aí, tá certo? Agora nós vamos ver para quem Deus preparará esse novo lar. Para quem Deus vai preparar a nova terra. Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, a pergunta é: para quem Deus preparará esse novo lar? Aqui diz que aqueles que morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, vão desfrutar dessa cidade, né, dessa nova terra. São pessoas que não se consideravam cidadãos dessa terra, mas se consideravam estrangeiros e peregrinos. Foram pessoas que buscaram uma pátria, né, uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Ou seja, eles se consideravam cidadãos do céu e não cidadãos da terra. É para esses que Deus vai preparar uma cidade. Outro verso, Apocalipse 21, 7, diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então, para quem Deus vai preparar a nova terra? Para os vencedores, meus amigos. Todo vencedor herdará estas coisas. Herdará o novo céu e a nova terra. Desculpa. Bem, quem são os vencedores? Os vencedores são os filhos de Deus, né?
todos os filhos de Deus serão vencedores no final. Então, nós vamos ver 3 características dos filhos de Deus, ou 3 características dos vencedores, tá? E nós temos que buscar essas características na nossa vida também. 1 João 4:7. Amados, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Bem, meus amigos, esse texto está errado aí, tá? Tá faltando uma parte dele. Eu vou corrigir aqui para vocês. Se você tiver com sua Bíblia aí, pode abrir em 1 João 4, verso 7. Depois eu vou corrigir aí o slide. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, cite 3 características dos filhos de Deus, né? O filho de Deus, primeiramente, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Então, o filho de Deus ama aos outros, né? Ama ao próximo. Depois ele diz aí que todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, o filho de Deus é aquele que nasce de Deus, né? Por isso ele é um filho de Deus, porque ele nasce de Deus e conhece a Deus. Então, aqui nós temos 3 características dos filhos de Deus. Ele é nascido de Deus, ele conhece a Deus e ele ama o próximo. E a outra característica dos filhos de Deus é essa aqui, ó. Está em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, meus amigos, olha só. 4 características aí dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, ou seja, aqueles que amam a Deus, são aqueles que amam ao próximo, aqueles que amam uns aos outros, são aqueles que nascem de Deus, ou seja, nasceram de novo. Nós estudamos isso lá no capítulo, na lição 8, né? A verdade sobre o novo nascimento. Aqueles que amam a Deus conhecem a Deus, ou seja, não são pessoas que são pessoas que têm o conhecimento de Deus, por quê? Porque buscam a Deus na sua vida. Estudam a Bíblia, oram, vão à igreja, né? Então, esses são aqueles que amam a Deus, porque amam porque conhecem. E aqueles que amam a Deus também vão guardar os seus mandamentos. Então, todas essas características aí, meus amigos, são características dos filhos de Deus, ou seja, daqueles que amam a Deus, daqueles que serão os vencedores no final e que vão herdar a nova terra. Tá certo? Então, veja, nós temos que nascer de novo, ou seja, nascer da água e do Espírito. Se você ainda não foi batizado com água, não foi batizado com o Espírito Santo, você deve buscar esses batismos. Nós temos que conhecer a Deus todos os dias, nós temos que amar ao próximo, né? Para isso o Espírito Santo precisa habitar em nós. E nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Isso é uma escolha pessoal, né? Escolher guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, conforme estão lá em Êxodo 20, tá? E a última pergunta, meus amigos, quem não poderá viver na nova terra? Vamos ver quem não poderá viver na nova terra. Na letra A, Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quem não poderá viver na nova terra? Aí você tem uma lista aí, ó, de pessoas: os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, isso aqui tem a ver com os pecados sexuais, os feiticeiros, pessoas que lidaram com feitiçaria, com magia, né, de qualquer tipo, os idólatras, ou seja, toda pessoa que adorou qualquer outra coisa em vez de Deus, né, em vez de adorar a Deus,
os mentirosos, que eu falei, acho que na última aula, né, que às vezes a gente não dá nada para... Não considera um pecado grave a mentira, né? Mas vocês vão ver que os mentirosos estão em quase todas as listas de quem não vai entrar no céu e na nova terra. Apocalipse 21, 27, na letra B, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quem não poderá viver na nova terra é qualquer pessoa que estiver contaminada por algum pecado, porque diz aí que nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem aquele que pratica abominação e mentira. Tá? A letra C agora, Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Mais uma vez aí a mentira no meio. Então, quem não vai herdar, quem não vai viver na nova terra, aí entra um novo elemento, os cães, que aqui não são os cachorros, tá? Mas são falsos pastores, tá? Isso daí você encontra, se eu não me engano, é no livro de Jeremias ou Ezequiel, não lembro agora exatamente. Ou seja, líderes religiosos que vão ser responsáveis pela perdição de muitas pessoas, vão ficar de fora e vão pagar caro por isso, né? Os feiticeiros, novamente, os impuros, novamente, os assassinos, né? Os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Novamente, os mentirosos, como eu falei. Letra D agora, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, meus amigos, está aí uma lista, uma outra lista, né, com vários pecados, né, várias práticas pecaminosas, e aqueles que estiverem, só basta estarem em algum desses grupos aí, não vai herdar o reino de Deus. Concluindo, meus amigos, nosso estudo, agora, livres de qualquer maldição, libertos do domínio da morte, em íntima comunhão com Deus, os remidos se prostram em alegre devoção para adorar a Jesus, aquele que tornou o céu possível para eles. O grande conflito estará terminado e não mais existirá pecado. Todas as coisas animadas e inanimadas declararão que Deus é amor e ele reinará para todo sempre. Amém. Então, meus amigos, isso aqui é o que vai acontecer depois que essa terra for destruída, né? Essa terra de pecado for destruída por meio do fogo. E quando esse fogo apagar, né? Esse mesmo fogo que destruiu o pecado vai purificar a terra e Deus vai criar, então, novos céus e nova terra. E aí vai acontecer isso. O povo de Deus livre de qualquer maldição, né? Já livres, né, da morte, tendo íntima comunhão com Deus, vai se prostrar para adorar Jesus, porque foi Jesus quem tornou o céu possível para eles. Eu espero, meus amigos, que nós estejamos nesta cena aí, que nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Se viermos a morrer antes, possamos morrer em Cristo e que nós possamos, nesse dia, estar ali no grupo ali de milhões de pessoas que vão se prostrar diante do Senhor Jesus. E então, meus amigos, o grande conflito estará terminado e não mais existirá pecado. Vai ficar provado diante de todo o universo que Deus é amor e Deus vai reinar para todo sempre. Amém. Que Deus seja louvado por isso. E aqui nós temos um vislumbre bem pálido, né, do que vai ser a nova terra. E ali atrás, lá no fundo, você vê a cidade santa, Nova Jerusalém.
Aqui mais uma imagem. Olha só, vai ser maravilhoso, né, meus amigos? Poder viver na nova terra, uma coisa assim que a gente não consegue nem imaginar. Como a própria Bíblia diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É só as crianças, né, brincando com os animais, mesmo os animais ferozes, né? Ali a onça, o leão, nós vamos poder tocar nos animais, vamos poder conversar com os nossos anjos, né? Vai ser uma bênção mesmo, vai ser maravilhoso. Concluindo agora, meus amigos, com a nossa decisão, né? Se for da sua vontade tomar essa decisão, você confirma aí diante de Deus. Você pode ler comigo com o microfone desligado, tá bom? Entendi a maravilhosa promessa de Deus para a minha vida. Nada nesse mundo supera o que Deus está preparando para mim. Não quero mais viver nessa terra de sofrimento e pecado. Decido amar a Jesus e entregar minha vida a Ele para viver uma vida de eterna felicidade e alegria ao seu lado na nova terra. Então, se essa é a sua decisão, confirme aí diante de Deus o seu desejo de amar a Jesus e de entregar a sua vida a Ele, para que você possa viver na nova terra uma vida de eterna felicidade, de eterna alegria ao lado de Jesus. Vamos orar agora e assim nós vamos concluir o estudo de hoje. E se alguém tiver alguma dúvida, depois nós podemos tirar a sua dúvida. Oremos então. Muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Muito obrigado porque nela encontramos promessas maravilhosas, como a promessa de que um dia o Senhor vai criar novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Senhor, nos ajuda a não nos vermos como cidadãos deste mundo, mas que possamos nos considerar peregrinos e estrangeiros aqui nessa terra e que nós possamos desejar uma pátria melhor, que é a pátria celestial. Que nós possamos nos preparar para sermos cidadãos do céu. E assim, meu Deus, conforme a decisão tomada aqui no final desse estudo, nós possamos amar o Senhor Jesus, nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, nós possamos obedecê-lo em tudo que ele nos manda por meio da sua palavra. E assim, meu Deus, nós possamos fazer parte dessa multidão que vai se prostrar diante do Senhor Jesus quando esse mundo de sofrimento e de pecado for destruído. E aí, Pai, nós vamos então ter uma vida eterna pela frente, onde nós vamos poder aprender muitas coisas, nós vamos poder desfrutar das maravilhas dessa nova terra, vamos poder conhecer os outros mundos, enfim, vamos ter muita coisa para fazer. E o principal, vamos poder abraçar o nosso Deus pessoalmente, vamos poder abraçar o Senhor, vamos poder abraçar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e vai ser uma emoção após a outra, meu Deus. Possamos desejar isso para a nossa vida, possamos nos preparar para podermos desfrutar de todas essas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Ok, meus amigos, mais um estudo concluído. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui e deixa eu só ligar aqui que está quase desligando. E aí fica aberto para alguém que quiser fazer alguma pergunta.